Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E nesse momento você está ganhando dinheiro na ponta vendedora, porque o Trump derrubou o mercado no mundo inteiro. E o Brasil deu sorte nessa brincadeira, porque o Ibov está se segurando, né? Nós fomos beneficiados aí nessa tarifa de 10% comparado com o resto do mundo. Então assim, o Brasil continua na mesma, o dólar está para baixo, porque o DXY está para baixo, hoje ele está dando uma reagida, né? Mas a tendência do nosso dólar contra o real é para baixo, por uma série de razões, a gente tem que seguir o gráfico. E o Ibov, como ele está ali consolidado, ele pode até surpreender e talvez até romper. Vamos olhar nos gráficos, está bem bagunçado de operar agora, tá? Ainda mais hoje vai ter payroll, vai ser mais um dia de bagunça. Só que os mercados no mundo todos derreteram, né? Então não tem aquela. E aí eu vou mostrar para vocês nos gráficos a diferença entre o trader profissional e o amador, porque ontem eu falei aqui para vocês que eu achava que a gente ia ter uma possível reação do mercado e que se desse sinal nós poderíamos até tentar operar na ponta compradora, mas se perdesse fundo era venda, e ontem eu operei vendido, porque aquela bandeira de baixa nos 60 minutos do S&P 500, Nasdaq e tal, acionou e a gente vendeu. Falamos sobre isso ontem na sala ao vivo, né? E foi um dia de baixa e hoje continua para baixo o mercado, tá? Inclusive a Europa também virou para baixo, né? Não é nada tão dramático assim, é uma correção, uma tendência de alta, né? Mas nos Estados Unidos o mercado está mais pesado, tá? O VIX também fechou acima dos 30 pontos, então assim, estressou, e a principal razão, eu acho, é que no final das contas descobriram que a tabela do Trump lá é uma pataquada, né? Então ele basicamente pegou a diferença de balança comercial entre os países. Então, por exemplo, você pega o Vietnã, que não importa quase nada dos Estados Unidos e exporta pra caramba. Então, ele dá 90% de que ele considerou tarifa do Vietnã, então cobrou lá, acho que 46% na ponta contrária, né? Então, esse é um dos motivos que a Nike ontem derreteu. A Nike já estava numa tendência de baixa, arrebentou mais para baixo ainda. Então, o que acontece? Tá um zum falando, isso daí é brincadeira, né? Isso daí demorou tanto tempo para falar esse negócio, não é nada técnico isso daí, então assim, pegou mal, né? E aí nós não tivemos nenhuma reação ainda forte dos mercados, mas enfraquece o poder de barganha do Trump nesse negócio das tarifas. Então assim, resumindo, o que parece é que nós vamos ter ainda mais tempo de turbulência, tá? Eu imaginava que a hora que ele divulgasse ia dar uma sentada, né? Porque eu falei tudo bem, agora essas são as regras do jogo, vamos em frente. Mas do jeito que foi divulgado e a metodologia da tarifação, acho que gerou mais bagunça do que estava antes, então ainda vai demorar um tempo para digerir esse negócio aí. O próprio Trump falou que ainda tem pelo menos um mês aí para digerir tudo isso daí, ou seja, vai ter muita negociação e a gente ainda vai ter muito vai e vem no mercado, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelno, tem live todos os dias, 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente, aprender como operar vendido, mercado internacional, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, olhando o mapa de calor aqui, veja que o mundo inteiro está mais vermelho, né? Nós temos aqui o Reino Unido até tentando fazer uma reaçãozinha, né? Mas olha, o Brasil está melhor do que o resto do mundo, né? Obviamente as commodities deram uma derrubada, principalmente o petróleo está ali querendo perder aquele fundo dos $70, né? Então as petroleiras todas sofreram aí ao redor do mundo, né? Mas o resto do Brasil até que segurou bem comparado com o resto, né? E o S&P 500 foi um mar de sangue, né? Então, quando você vê Apple caindo 9%, não tem como o mercado não derrubar, né? Nvidia caindo 7%, Amazon 8%, Google 3%, Meta 8%, Tesla caindo 5% e assim por diante. Tá, todos os bancos aqui também derrubando. Banco of America 11%, JP Morgan 7%, Wells Fargo 8%, não tem jeito, né? E então puxou todo o mercado para baixo. O que nós temos aqui de ainda segurando alguma coisa, né, são essas consumers staples aqui, os defensivos, né, então a gente vê aqui Coca-Cola,
Pepsi Cola, Procter Gamble, tal, se segurando, né? Johnson Johnson e tudo mais. Mas são poucos ativos para segurar o mercado, então ele está caindo com força. E aí nós vemos aqui aquele medo que eu tinha acontecendo, né, que foi o VIX, meteu aqui um pivô de alta, está nesse momento confirmando o pivô de alta, mas foi uma bela de uma barra de alta aqui, e rompendo aqui, hoje está aqui trabalhando acima dos 30, então nós podemos esperar movimentos fortes tanto para cima quanto para baixo. Obviamente a tendência é de baixa no momento, né. Agora, uma coisa que está curiosa são esses juros aqui, porque teoricamente, você teria um período inflacionário com essas tarifas e tudo mais, né? Mas me parece que o mercado está precificando um período mais recessivo, inclusive com essa queda de commodities, petróleo e tal. Então, você tem uma fuga para títulos públicos e tudo mais, e o Fed provavelmente vai ter que cortar juros. Então, o mercado está precificando isso daqui, tá? E aí eu queria lembrar para vocês, vou mostrar aqui uma correlação entre os títulos do Tesouro e a taxa básica do Fed. Olha, turma, esses daqui são os títulos do Tesouro de 2 anos, né? O yield de 2 anos, e essa linha roxa aqui é a taxa de juros do Fed. Então vejam como isso daqui anda alinhado, né? E geralmente, eu já falei sobre isso daqui nos momentos economês, né? Quando o mercado precifica aqui a queda, ele começa a cair primeiro e depois aqui a taxa de juros começa a ser cortada, né? Então aqui nós vemos claramente esse pivô de baixa que está prestes a ser, isso aqui é gráfico mensal, tá? Está prestes a ser acionado aqui nos títulos de 2 anos e você vê aqui o corte de juros. Então esse negócio aqui tende a continuar nesta direção, tá? Mesma coisa para cima, tá? Então você vê que os juros começam a subir e aí depois de um tempo é que o Fed reage. Aqui é a mesma coisa, veja que ele já começou a subir aqui, demorou um pouco para o Fed reagir, tanto para cima quanto para baixo, tá? Então assim, eu já falei, o Fed vem atrás dos juros. Então quando eu vejo esse título de 10 anos, deixa eu apagar isso aqui agora, quando eu vejo esse título de 10 anos fazendo essa bandeira de baixa aqui, bonita, né? Eu fico empolgado com o corte de juros. E aí, quando a gente tiver corte de juros, o mercado vai fazer a sua reação. E cada coisa na sua hora. Por enquanto, ele está para baixo, né? Então, a Europa também, olha só, vindo fechar o gap, conforme a gente esperava, né? Falamos que se perdesse aqui esse 2,80 tinha uma queda aqui para vir fechar o gap, é o que está acontecendo, hoje caindo bastante, né? Indo aqui para o S&P 500, olha lá, nós tivemos aqui uma queda de 5% ontem, mais ou menos em geral o mercado caiu 5%, né? E aí, quando você pega aqui do mercado futuro, esse negócio aqui já tinha uma barra vermelha, né? Mas quando você pega aqui, por exemplo, o SPY, aí você vê que o mercado à vista tinha fechado aqui positivo, depois ele abriu e fez um gap de fuga aqui, né? Então, realmente foi dramático. Aqui, mas voltando aqui para o futuro, o que acontece? Nós estamos aqui na última retração de Fibonacci de todo esse conjunto aqui de alta, né? E veja que nós temos aqui, eu já tinha, para o pessoal lá da sala, eu já tinha desenhado aqui que eu achava que isso daqui ia subir até um pouco mais aqui antes de fazer essa queda. Mas essa pataquada das tarifas aceleraram essa queda aqui que eu estava esperando. Então agora nós estamos aqui neste limite, né? Dos 5.400 e está com um cara que vai perder. Aí nós vamos olhar os 60 minutos. Então, esse negócio aqui não surpreenderia ele vir aqui testar os 5, 4.900, que era aqui um alvo que tinha um pouquinho mais para frente, né? Mas pode ser que acelere esse negócio por conta dessa volatilidade, tá? Então, quando a gente olha aqui os 60 minutos do S&P 500, veja como a tendência ela está de baixa, né? E era o que eu tinha chamado a atenção, né? Eu falei assim, olha, se por um acaso nós tivemos uma reação, uma configuração aqui, olha, acho que ontem quando eu fiz o vídeo ele estava aqui, né? Se ele fizer isso daqui, tudo bem, aí a gente pode começar a olhar compras, né? Mas se ele perder o fundo, tem venda. E aí, no final das contas, aqui, como a gente está numa tendência de baixa nos 60 minutos, nós estamos operando vendido, né?
Então é isso daqui que nós fazemos no método DX, né? Até mostrei para o pessoal lá nas vendas que eu estava fazendo, né? Lá na sala, né? E então aqui nós continuamos aqui nessa tendência de baixa e ele continua dando vendas. Então ontem a venda que eu fiz, eu vou mostrar aqui para vocês. A hora que eu vi aqui que ele virou para baixo, olha, eu não lembro exatamente a hora que eu fiz o vídeo, como é que estava, tá? Mas eu acho que a gente estava aqui neste ponto, se não me engano, que eu até falei que ele poderia fazer isso aqui. Mas o que aconteceu? Quando ele engolfou esse negócio e fez esse pivô de baixa, eu vendi aqui. E aí foi o resto do dia vendido, tá? E hoje aqui ele perdeu esse fundo já na madrugada, né? E continua caindo. Então, assim, até prova em contrário, só tem venda nisso daqui, tá bom? Então, voltando aqui, nós temos agora a Nasdaq, que olhando aqui no longo prazo, ela está até mais pesada do que o SP 500, né? E nós temos aqui, ela pode vir aqui nessa região dos 17 mil pontos, né? Você vê que aqui é um último ponto de suporte do preço e ela pode muito bem fazer isso daqui. Tem outra coisa também que eu queria aproveitar para mostrar para vocês, eu esqueci aqui, uma oportunidade aqui de explicar para vocês uma projeção de Fibonacci. Então, nós temos aqui essas retrações, né, de toda essa perna de alta aqui, e nós estamos nesse momento aqui perdendo a última retração de Fibonacci. E aí existe a projeção deste movimento aqui. Então você tem uma perna aqui, no caso aqui uma perna A de correção, né, uma perna B de repique e uma perna C. E aí essa perna C, qual que é a projeção dela? Como é que a gente faz a projeção? Você vem aqui na projeção de Fibonacci, e você traça aqui o tamanho dessa perna inteiro, vem até aqui, aí, refazendo aqui, então você pega daqui, olha, do tamanho dessa perna aqui, vem aqui até o fundo, e aí depois você volta aqui no começo da outra perna para fazer a projeção. Então, o que acontece? A projeção ela é feita em relação ao tamanho dessa perna, então ela tem uma proporção aqui. Veja que o 100% ele projeta aqui nesta região dos 5,100. E o 161,8 ele projeta aqui no 4,750. Então, essa projeção de Fibonacci dessa perna ABC de correção, ela faz muito sentido vir aqui nessa região entre o 4.800 e 4.900, que é aquele topo de 2021, tá bom? Então, estamos trabalhando aqui com essa perspectiva de mercado aqui até prova em contrário, tá bom? Então, agora, voltando aqui, nós já vimos a Nasdaq, né, mesmo conceito, e o Dow Jones, ele abriu uma porta aqui, agora, onde ele fez aqui um topo mais baixo, né, você vê a média já virando para baixo e tal, e fez o pivô de baixa e rompeu aqui. Então, agora, você tem essa mesma projeção aqui, que vai dar aqui na região dos 37 mil pontos, mais ou menos, tá bom? Abriu essa porteira e tem que confiar que essa queda pode acontecer. O mercado está bem turbulento, tá? O Russell 2000 também, olha, está perdendo aqui a última retração de Fibonacci desta perna de alta, né? E ele tinha uma linha de tendência aqui também que foi perdida. Então agora o destino dele é vir testar esse fundo aqui, tá? Não duvide. Obviamente ainda está numa região de bastante briga aqui, mas não duvide ele vir testar esse fundo, tá? Indo para a Europa, nós temos aqui a Alemanha, que está numa situação mais confortável, né? Uma tendência de alta tal, e aí quando a gente traça aqui as retrações de Fibonacci dessa última pernada que ele fez, agora fez esse pivô de baixa, o que acontece? Nós temos aqui, olha, essa primeira retração que coincide com esse movimento aqui, essa daqui coincide aqui e essa daqui coincide aqui. Então vamos ver até onde a Alemanha vai, tá? E temos um canal de alta grande aqui. Então, essa linha de suporte do canal, ela coincide com a última retração de Fibonacci, tá? Então, se ele vier aqui nessa região dos 19.500, mais ou menos, nós temos uma região muito boa de compra para o DAX.
O Reino Unido também tem uma linha de tendência que vem de lá de trás, né? E agora ela está aqui, ó, hoje está fazendo, ontem fez uma barra grande de baixa, hoje está fazendo outra, e agora chegou aqui nessa região de briga, né? Então, o que acontece? A partir de agora, ela pode se segurar aqui, pode se segurar aqui nessa linha de tendência, ou pode vir aqui até os 8.000. Então, vamos ver como é que reage aqui o Reino Unido, né? A França, uma bela de uma queda, né? Então agora temos essa linha de tendência aqui, que pode segurar o preço, então a mesma coisa que eu falei do Reino Unido, né? Pode segurar aqui ou pode vir até aqui os 7.000, 7.100, tá? Como está bem volátil, não duvido que isso daí aconteça. Eu vou passar rapidamente pelos setores, porque é importante a gente ver aqui a rotação dos setores, tá? Então nós temos o setor de transportes que está caindo bastante, né? Olha só a barra de baixa que fez ontem. E por quê? Isso daqui está prevendo aqui uma desaceleração do mercado, talvez até uma recessão, tá? O setor financeiro, que estava bem pra caramba, olha só, ele já está aqui no pré-market perdendo esse fundo. Então, isso daqui é uma configuração de topo clássico, né? Onde você tem aqui, olha, um topo mais baixo, e aí se fizer esse pivô de baixa, aí a gente vem aqui para essas retrações de Fibonacci, né? Então, nós temos aqui uma projeção grande aqui de toda essa perna de alta, né, do setor financeiro. E agora, você vê que a projeção desta consolidação aqui, que está perdendo esse pivô, né, o primeiro alvo está aqui nos 44, né, nessa retração de Fibonacci. Depois vem aqui, veja como as coisas se encaixam. Por isso que eu gosto muito de Fibonacci, porque as coisas se encaixam. Então, esse é o planejamento aqui de longo prazo do setor financeiro. O setor de energia consolidado aqui, não está sentindo tanto assim, né? Já o setor de tecnologia, né, assim como a Nasdaq, né, já está caindo bastante, né, e provavelmente vai perder esse fundo. O setor de utilidades, veja como ele é mais resiliente, né, assim como no Brasil, o setor de utilities também, ele está se segurando aqui, né. E o que chama mais atenção são as consumer staples, porque veja como elas continuam aqui muito perto do topo histórico, tá? E exemplos de consumer staples que estão mandando bem, nós temos o velhinho de Omaha e com a sua Berkshire, olha só, apesar de toda essa turbulência, veja lá, como o cara está com muito caixa, muitos títulos de tesouro e as empresas dele também são muito sólidas, veja que ele continua aqui no topo histórico. Tem um gapzinho de baixo aqui, mas isso aqui, comparado com o resto do mercado, veja como está se segurando, né? E por que segura? Segura por causa desses caras aqui que são pesados no portfólio dele. Coca-Cola, olha lá. Coca-Cola não só está no topo histórico, como está numa configuração aqui de xícara para rompimento de topo. Veja aqui a xícara e a alça. E ontem quase rompeu aqui, né? Então, isso daqui é grande no portfólio dele, né? Outra também que é do portfólio dele, McDonald's, olha lá. Está no topo histórico aqui. Veja como ontem o mercado inteiro caindo e o McDonald's fazendo uma barra de alta. Então, assim, essa rotação de setores para saindo de tecnologia e indo para essas grandes empresas aí que são ali que não sofrem na crise, né? Ninguém deixa de beber Coca-Cola por causa da crise, né? Então, voltando aqui agora, vamos para a China, né? Nós estamos aqui prestes a perder esse fundo, vamos ver se segura, até que a China está bem resiliente ao negócio das tarifas, né? Porque ela podia meter um perucuçu aqui, como fez o Japão, né? Olha, o Japão sentiu bastante, né? Então o Japão agora está pronto para vir testar aqui os 30 mil novamente, né? Já vários dias de queda aqui, realmente ficou feio, né? Os mercados emergentes até que também estão se segurando bem, comparado com toda a turbulência, e o Brasil, olha lá, o Brasil ontem teve um dia aqui, ficou até um gap de alta, né? E hoje o pré-market está aqui na mesma região. Então, assim, o Brasil, como eu disse, está se dando bem isso daqui. Pode ter uma oportunidade para o Brasil com toda essa bagunça, tá? Indo para as commodities, olha só o petróleo. Olha só, ontem fez essa barrona, fizemos essa venda aqui, mostrei lá para o pessoal na sala do método DX, e hoje está fazendo esse pivô de baixo aqui. E aí a gente tem que ver que isso daqui é uma perda, olha só, deste fundo aqui desde o Covid aqui, né? Desde 2022, né? Então isso aqui é um pivô de baixa muito importante.
Isso daqui pode levar o petróleo lá para os $55, tal. Não vou nem fazer projeção agora, mas é uma queda importante aqui, uma perda de fundo importante. O minério de ferro continua no mesmo lugar, não tem novidade. O cobre está sentindo bastante também, né? Veja que, então assim, as commodities como um todo estão sentindo, né? 2 dias aqui de queda acentuada. O ouro está fazendo aqui uma correçãozinha também. Então, em tempos de turbulência, é normal o ouro fazer isso, tá? Então, assim, para quem está comprado no ouro, você tem que estar preparado para esse tipo de correção aqui. Não sei qual vai ser a intensidade, mas não me surpreenderia ele voltar aqui para casa dos entre 2.900 e 3.000, tá? E aí seria uma nova oportunidade de compra. Então você precisa gerenciar esse trade aqui. A prata, olha só, sentiu bastante, caiu tudo de novo, não está andando, não está querendo ir. E o DXY, que ontem caiu pra caramba, hoje está dando uma reagida aqui. Então, talvez o nosso dólar contra o real, hoje venha fechar aquele gap de ontem, né? O Bitcoin, até que está demonstrando uma resiliência, mas acho que essa resiliência aqui é muito por conta da queda do dólar, né? Como ele é cotado em dólar, eu ainda continuo achando que tem venda aqui no 81. E o Ethereum, a mesma coisa, né? Está fazendo sentido, demonstrando resiliência aqui no fundo, mas eu acho que vai perder esse fundo aqui ainda, né? Passando rapidamente aqui pelas FANGs, né? Então, as magníficas, né? Então veja que a Apple, olha só, ela caiu pra caramba, mas olha, a Apple tem esse canal de alta aqui, ela tem essa última retração de Fibonacci aqui de toda essa pernada e que coincide aqui com esse canal, que é onde ela está. Então, será que vai degringolar esse negócio ou será que segura? Eu não sei, né? E hoje ainda tem payroll, volatilidade, então assim, não dá para fazer apostas, tá? Mas a Apple é uma empresa muito resiliente, né? A Microsoft parece que realmente fez esse arredondamento de topo e virou para baixo. Então, se perder aqui o 370, tem venda nessa Microsoft. A Amazon perdeu aqui também a última retração de Fibonacci, não duvido ela voltar aqui para os 150, tá? O Google está aqui já perdeu essa linha de tendência aqui que tinha esse canal de alta, né? E agora está aqui nesta região, que é uma região muito importante. Se perder essa região, ele pode voltar aqui lá para os 110, por aí, né? Então, quando você vê as magníficas fazendo isso, realmente o mercado está sentindo, né? A Meta também perdeu aqui, estava numa tendência muito bonita, né? Perdeu esse canal de alta aqui e está perdendo esse suporte aqui, né? Vamos ver. Se perder esse suporte, ela pode voltar aqui para os $400, né? A Netflix se segurando melhor aqui. A Tesla também está se segurando melhor. Continuo achando que se o Musk confirmar a sua saída do governo, isso daqui pode dar uma oportunidade de compra, porque corrigiu demais, né? Esse ativo aqui, olha, do topo até o fundo aqui, corrigiu 55%, né? Então, é absurdo. A Nvidia, olha, também fez mais um pivô de baixa, né? E provavelmente vai vir aqui nos 95 testar esse fundo. Então, é isso aí. Mercado pesado, tá bom? Vamos ver o Brasil agora. Então, olha, turma, essa história dos juros do mundo inteiro cair ajudou aqui os juros do Brasil, né? Então, lembra que eu falei que podia ter essa consolidação? Agora inviabilizou essa bandeira aqui, né? E veio testar o fundo. Agora vamos ver se segura aqui o fundo ou se perde. Se perder esse fundo aqui, é interessante, né? Não estou confiando muito nisso daqui, né? Mas o mercado está bem conturbado, pode ser que aconteça. Olhando aqui o índice, veja só o tamanho da volatilidade e da turbulência, está difícil se posicionar, né? Quando a gente coloca aqui os 60 minutos, é um resumo do mercado, o como ele está. No caso do mercado americano, está mais fácil porque ele está mais direcional para baixo, né? Mas olha só o Brasil, anteontem nós tivemos este movimento, depois para cá, e ontem tivemos este movimento, depois lateralização resto do dia. Tá difícil aqui, precisa realmente, não dá para ficar queimando dinheiro aqui no meio, tá? Precisa esperar ele se definir, ver se ele vai para cima ou para baixo, aí você faz qualquer coisa. Não vou falar para você fazer nada aqui. O dólar, ele continua aqui nessa tendência de baixa aqui, né? Deve vir aqui até essa região aqui, já falei, 5.500, 5.550, tá marcado aqui, tem
muito motivo aqui para ele voltar para essa região. Aqui é um suporte importante. Mas hoje pode ser que ele feche o gap porque o DXY está subindo, né? Então pode ser que ele já abra aqui subindo, venha até aqui e tal. De qualquer jeito, assim, se der uma oportunidade de 1, 2, 3 de venda aqui, tem venda no dólar, tá? Mas precisa ter a configuração. As small caps, veja só, o pessoal está apostando que as small caps podem se beneficiar aí com essa nova situação, né? É que as commodities estão para baixo, né? Então, assim, tá confuso. Eu não recomendo fazer essa compra aqui não, mas é um ativo para a gente ficar de olho que se ele começar a reagir, pode ser. Itaú ontem fez uma bela reação, né? Precisa esperar romper topo. O Bradesco também fez, precisa esperar fazer esse pivô de alta, então compra no Bradesco a partir daqui. A Sambi também, olha só, a Sambi já tem compra aqui, né? Então, assim, os bancos estão se dando bem aí com essa história, né? Do movimento do mercado. E o Banco do Brasil também, se romper topo, tem compra. Já a Vale, olha só que bagunça, né? Agora fez uma barrona daqui para baixo, eu acho que a Vale deve continuar caindo, porque o mundo está caindo, né? E a Petrobras também deu, todas as petroleiras caíram, né? A Petrobras também caiu aqui, está bem confuso esse gráfico, não dá para se envolver com ele, né? Então, turma, é isso aí que eu queria falar. O vídeo ficou mais longo porque tinha muita coisa, está acontecendo muita coisa no mercado, então a gente gasta mais tempo, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o seu like, compartilha com os amigos. Se ainda não é inscrito, considere inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmodel, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente para pegar essas oportunidades que nós estamos mostrando aqui, tem link na descrição do vídeo.